Bora chegar, gente? Vamos falar de micro-organismos indicadores aí na indústria de alimentos. Bora chegar? Oi, Américo, você foi o primeiro? Será que vale um prêmio também? Tudo bom? Mas aí já entrou mais gente, o Edivaldo, o Emerson, isso aí, pessoal. Avisa pro pessoal lá que a gente acabou de lançar um desafio novo, sugestão de seguidores, tá? Se nós, a hora que a gente bater 40 seguidores, 40 telespectadores ao vivo aqui para conversar com a gente hoje nessa live, a gente vai então dar o disparo, não vai disparar hoje, mas a gente vai liberar o material, o resumão da aula que eu preparei, que na verdade é o guiazinho aqui, porque se eu não tiver um guia para falar, eu vou falando, e aí acaba ficando alguma coisa que vocês me pediram com antecedência, que veio mensagem e tal. Então, mas assim, podem ir perguntando durante a live também, que eu vou respondendo como a gente tem feito quando temos convidados, tá? Oi, Jaque, Joyce, um pessoal que entrou enquanto eu tava falando. Vou dar mais uns minutinhos. Se alguém quiser aproveitar para mandar alguma perguntinha aí, já manda aqui que a Naná tá online também, ela vai anotar para mim, né, Naná? Se entrar alguma perguntinha aí, você me ajuda hoje, porque eu fico mais atenta quando eu tô sozinha. E é ruim, assim, não é tão bom, sabe? Por isso que vocês viram que amanhã eu vou estar em outra live, porque eu tô dessas, assim. A voz tá ótima, eu não tô resfriada, tá show de bola pra fazer live. É pra sarar. Então amanhã eu vou conversar com a Milana. A gente vai continuar no assunto de microbiologia de leite e derivados. Então, tem live de microbiologia hoje, tem live de microbiologia amanhã, porque a gente fala de microbiologia todo dia, né? A gente gosta bastante disso. Maíra, Rafaela entraram aí também. Isso aí, Naná. Papel e caneta. Ah, pessoal, aproveita aí, pega papel e caneta pra vocês anotarem também. Que é a aula, a gente faz anotação, né não? Oi, Milana, acabei de falar da gente, não sei se você chegou a ouvir, da nossa live de manhã, que essa semana a gente só quer falar de microbiologia, porque como a gente tá resfriada, ela também tá, gente. Só que ela pegou agora, né? Eu já tenho uma semana. E aí a gente vai falar de microbiologia em homenagem aos nossos resfriados, né? Eu peguei da minha sobrinha. Será que você pegou da Jojo? Ei, boa noite aí. Bom, pessoal, eu vou começar. Isso aí, Maíra, puxa a corda aí, né? Puxa a corrente aí, vamos compartilhar para o pessoal entrar. Hoje eu decidi falar com vocês a respeito de micro-organismos indicadores. E eu vou contar um pouquinho por que eu falei, eu acho que eu preciso falar desse assunto, tá? Eu recebo muita pergunta, muito questionamento a respeito dos controles microbiológicos de processos, amostras de processos, controles microbiológicos de ambiente, de o que fazer, como fazer, de onde coletar a amostra, qual é o padrão, porque assim, tá muito claro para todo mundo, eu acho que tá para todo mundo já, que quando a gente fala de produto acabado, que tem regulamento técnico, que tem legislação bem específica, bem bonitinha para ele, parece que tá mais fácil pra gente agora, né? A gente já sabe o que tem que analisar, o que tem no regulamento técnico, porque o regulamento técnico é o que define, é o que qualifica e caracteriza um determinado produto. Então, se eu analisar aqueles parâmetros microbiológicos que estão lá e eles estiverem dentro do especificado, o que significa? Significa que o meu produto, ele tem qualidade, ele tem segurança, né? Ele está atendendo os requisitos para esses aspectos aí. Mas aí eu fico pensando, quando chegam as perguntas para mim, Carol, e leite pasteurizado para a produção? O que eu tenho que analisar? É o mesmo padrão da legislação? A Milana respondeu essa pergunta esses dias e eu também já tinha respondido, porque é uma pergunta recorrente. Sim, leite pasteurizado, independente se ele está dentro do saquinho para você consumir ou se ele é uma matéria-prima prontinha para você usar na sua produção, é o mesmo parâmetro e o mesmo padrão microbiológico. Mas, de repente, por alguma razão, você pode identificar outro tipo de pesquisa microbiológica que é bacana de você fazer aí, que não tem padrão na legislação, mas você historicamente consegue por algumas razões. A gente já vai falar disso. Então, essas amostras de processo, né, as etapas do processo, uma água de enxágue para avaliar a eficiência de limpeza de um equipamento, um suave de um equipamento, um suave de mãos de funcionários, quais são os micro-organismos que eu devo pesquisar? E desses micro-organismos, quais são os padrões, né? Quais são os limites que eu deveria seguir? Primeira coisa, vamos pensar em contaminação microbiológica no alimento.
tá? Quando a gente fala de contaminação microbiológica, somos obrigados a pensar em duas hipóteses. A primeira, o contaminante, ele vai estragar o alimento, ou seja, ele é um micro-organismo deteriorador, tá? Ele vai metabolizar, ele vai conviver e viver ali naquele alimento, consumindo os nutrientes que eram meus, mas enxerido, foi lá e pegou, né? E ele, a partir do metabolismo desses constituintes, ele começa a alterar, produzir metabólitos, e esses metabólitos alteram algumas características sensoriais do produto. O produto pode ficar melando, quem nunca pegou um queijo que melava? O produto pode crescer um monte de pelinho nele, pão, queijo, manteiga, às vezes você abre, né, iogurte. Eu já peguei requeijão, tá muita levedura, a gente abre, tá lá aquele requeijão que era branquinho, de repente ele tem uma mancha amarela, uma mancha cor-de-rosa. O que é isso? É uma contaminação microbiológica. Se eu comer esses produtos mofados, com levedura, talhados, por exemplo, um leite de saquinho, né, com alteração sensorial, a cor tá diferente, o odor, o aspecto, a textura tá diferente. Se eu consumir esses produtos, eu vou ficar doente? Não necessariamente, tá? Normalmente, regra geral da microbiologia, o micro-organismo deteriorador, ele estraga o alimento, ele altera o alimento. É que a gente tem aquela questão do mal-estar. Você se sente confortável, você se sente seguro em consumir um alimento que não tá bonito, que tá diferente do que deveria estar? É um mal-estar, você não vai ficar doente, mas vai dar uma coisa ruim, prejudica a marca. Nossa, comprei o produto do fulano, não durou nada. Nó, o requeijão de ciclano virou tudo bolinha colorida. A gente pega um rançozinho ali da marca quando isso acontece, né? E tem um outro aspecto do contaminante microbiológico, que é a contaminação por micro-organismos patogênicos. Esses sim são muito complicados. Sabe por quê? Eles são maus com alvará para serem perversos. Porque eles não entregam que eles estão ali no alimento, eles não dão o menor indício. O sabor tá igualzinho, o odor tá igualzinho, nada muda. E eu sempre faço essa pergunta pro pessoal quando eu tô dando treinamento. Quem já passou mal? Tem alguém aqui online que já teve intoxicação, toxinfecção, infecção, enfim, teve alguma doença transmitida por alimento? Queria muito saber. Me conta, tem alguém? Só responde sim aí no chat enquanto eu bebo uma água para não tossir, que não sei se eu vou conseguir. Me responde aí, sim, para eu ver quantas das pessoas que estão aqui, quantas já conseguiram a façanha de passar mal ingerindo um alimento contaminado. Ninguém nunca passou mal? Vou aproveitar e vou soltar a segunda pergunta. Quem já passou mal porque consumiu um alimento contaminado? Na hora que estava se alimentando, tô ali, ó, degustando um sanduíche, comendo um queijinho maravilhoso, tomando um iogurte sensacional. Naquele momento, você desconfiou que você ia passar mal? Você, por acaso, olhou e falou assim, esse negócio aqui, tem um trem estragado aqui, ó. Eu vou passar mal. Você fez isso? Não. Você sabe por que você não fez? Porque se tivesse alguma coisa alterada, primeiro que você pararia de comer. E segundo, que tem essa questão do deteriorador, do patogênico, desculpa, que não altera sensorialmente o alimento. Então, a gente é pego de surpresa. Por isso que eu falo que ele tem licença para ser malvado com alvará para ser perverso. Porque ele nem conta que tá ali, tá? E aí, o tanto que a pessoa vai passar mal, eu e Milana contou aí que já passou mal, casa de ferreiro, espeto de pau. E é verdade, apesar que eu não posso reclamar muito, sabe? Eu passei mal poucas vezes por ingestão de alimentos, mas eu acho que justamente eu passei mal por conta dessas questões que eu vou falar agora. Quando você ingere um alimento contaminado, o tanto de mal que você vai passar depende de alguns fatores, da carga que estava contaminando ali, do tipo de micro-organismo que era, da sua imunidade. E eu sou meio estômago de avestruz, é difícil eu passar mal com alguma coisa, sabe? Então, eu nunca, jamais desconfiei e passei mal poucas vezes, tá? Poucas vezes. Mas quem passou não sabia que ia passar.
pra ser bem honesta, a única vez, acho que um monte de pessoa, um monte de gente que já deve inclusive conhecer essa história. A única vez que eu me lembro de ter passado mal pela ingestão de um alimento contaminado e que eu tenho certeza que foi há muitos anos atrás, era bodas de prata da minha madrinha, ou seja, eu devia ter uns 23, 24 anos, acho que eu tinha uns 23 anos, já lá vai tempo. Nós tivemos uma festa em família e eu me lembro que o jantar foi servido, todo mundo, um monte de gente comeu, eu, os meus primos mais jovens, a gente não comeu naquele momento porque a gente estava dançando e tal. E aí eu me lembro que juntou uma turminha depois para comer. E aí acabou a festa de madrugada, eu fui pra casa da minha avó, eu dormi lá, minha mãe também tava, e eu tava dormindo e de repente eu acordei vomitando. Foi uma das piores sensações da minha vida, porque tipo assim, a gente já não tem controle, imagina dormindo. E na época, eu tinha 23 anos mesmo, eu praticamente não consumia bebida alcoólica. Era muito pouco, quase nada. Aí a minha mãe me pegou correndo, me levou pro hospital, porque eu tava desfalecendo de tanto passar mal. E quando eu cheguei no hospital, eu fui obrigada a escutar a piadinha do médico. E a minha mãe, muito brava com o médico, inclusive, falando que eu devia ter misturado o Skol com Brahma, que eu tinha bebido, insinuando que eu tinha bebido. E minha mãe falou, não, ela não bebeu, ela não bebe. Aí ele falou, adolescente não bebe, jovem não bebe na frente dos pais, não sei o que, enfim. Só que aí eu tô lá sendo medicada, em Ponte Nova, isso, tem 2 hospitais lá. Começou a chegar gente. A minha mãe olhava assim na emergência, nossa, conheço, tava na festa, nossa, conheço, tava na festa. E aí era justamente as pessoas que tinham jantado na mesma hora que eu. E aí a gente conseguiu concluir, né? Na época eu já tinha estudado microbiologia de alimentos, que provavelmente foi uma contaminação numa porção de algum prato do jantar que foi servido ali naquele momento. Graças a Deus, a minha avó tinha jantado mais cedo, não passou mal, porque é de idade. E teve gente que passou muito mais mal que eu. Teve gente que ficou internado, teve gente que teve desidratação. Eu não, cheguei lá, tomei um remédio para cortar o vômito, tomei um soro e já acabei de dormir, amanhecer na casa da minha avó. Porque depende muito de quem consome o alimento contaminado, de como está a saúde da pessoa, tá? Então depende da carga, depende do tipo, da natureza do micro-organismo e também da imunidade, da condição de saúde de quem consumiu aquele alimento ali, a vulnerabilidade da pessoa que consumiu o alimento contaminado, tá? Por que eu tô explicando muito bem que existe um micro-organismo que só estraga e existe o alimento e existe um micro-organismo que faz mal pra gente? Porque os dois são contaminantes microbiológicos. E se os dois oferecem risco para nossa saúde ou para a qualidade do produto que a gente fabrica, vocês concordam comigo que a gente precisa ficar muito esperto, muito atento durante o processo inteirinho para eles não entrarem no nosso produto? Não deveria ser assim? Não tem que ser assim? Não é assim. A gente não passa a maior parte do dia da gente, né, do dia produtivo da gente, quem trabalha em indústria de alimentos olhando, ai meu Deus, será que vai dar contaminação? Né? Quem nunca, gente, principalmente quem trabalha na qualidade, chega para trabalhar de manhã, já tem gente perguntando, deu bom resultado? Deu bom resultado? Que é uma preocupação, graças a Deus, é a consciência dos manipuladores de alimentos aí que existe, tá? Então a gente precisa entender quais são as ferramentas, os micro-organismos que eu vou investigar para eu conseguir abraçar esses dois tipos, para eu conseguir estender a minha visão, olhar para todo mundo e de uma forma eficiente, de uma forma que me traga segurança. E aí entra no cenário aí, né? Entram no palco os micro-organismos indicadores. O que são esses micro-organismos indicadores, tá? Existe uma definição mundialmente conhecida, tá? Eu vou ler para vocês e vou frisar algumas partes. Então, micro-organismos indicadores são grupos ou espécies de micro-organismos que, quando estão num alimento, quando eles fazem parte de uma carga de contaminação de um alimento, eles vão fofocar, eles vão trazer informação para a gente, ou sobre alguma contaminação fecal no alimento, ou sobre a presença de algum patógeno, tá? Que nem sempre é de origem fecal, isso precisa ficar muito claro. Ou vão dar indícios pra gente, você tá fabricando um produto que você costuma dar uma vida de prateleira para ele de 120 dias, mas cuidado, tem uma carga de um bichinho aí que vai te ferrar, vai jogar por terra esse prazo de validade que você tem aí, ou seja, ele vai acelerar a deterioração do seu alimento, vai sair do seu planejamento. Vai dizer pra gente que as condições de produção não estavam tão legais. E por que será que elas não estavam tão legais, né? As condições sanitárias ali, elas não estavam tão bonitinhas. Então,
A definição, ela fala grupos ou espécies de micro-organismos que, quando presentes em um alimento, podem fornecer informações sobre a ocorrência de contaminação fecal, sobre a provável presença de micro-organismos patógenos ou sobre a deterioração potencial do alimento, além de poderem indicar condições sanitárias inadequadas durante o processamento, produção ou armazenamento do alimento. Então, eu acabei de falar para vocês que a gente precisa entender como é que a gente vai olhar, como que a gente vai fazer para conseguir enxergar o todo. Risco de perda de qualidade, risco de deterioração do alimento, risco de perda de segurança, com risco de contaminação por patogênico. Como que a gente vai fazer isso? Através desse grupinho aí, ó, dos micro-organismos indicadores. Fácil de entender, né? Mas como é que eu sei que a análise, a metodologia X, a metodologia Y, enfim, ou pesquisa de bolinha, pesquisa de listrinha, qual é a análise microbiológica que eu tenho que fazer? Qual é o grupo ou espécie de micro-organismo que eu tenho que pesquisar que vai ser capaz de me dar essa visão geral, de me contar que o meu produto vai sim cumprir o prazo de validade dele, não tem patógeno, as condições de produção, armazenamento, estocagem, processamento, estava tudo ok do jeito que eu planejei. Como que a gente faz isso? Eu soltei uma pergunta na enquete essa semana. Falei, e aí, os micro-organismos indicadores que você monitora na sua fábrica, como foi que você definiu? E aí, uma resposta, uma opção de resposta que eu coloquei, todas as opções de resposta que eu coloquei foram baseadas em respostas que vocês já me deram em dado momento quando vocês me perguntaram sobre isso. E uma das mais frequentes, olha, Carol, não fui eu que defini, já era assim quando eu cheguei aqui. Super normal, pessoal. Todo o departamento de qualidade, que bom que a fábrica tem um histórico de resultados de análise, sabe? Mas às vezes, em dado momento, a gente precisa parar e avaliar se aquilo de fato funciona pra gente. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, tá? Só vou contar primeiro o que você tem que fazer para definir quais são ou para conferir se os indicadores que estão definidos aí, seja numa amostra sua de produto acabado, que aí fica mais fácil porque tem a legislação, né? De processo, de avaliação de eficiência de higiene, como que você faz para ter certeza que a sua escolha ou a escolha que alguém fez e que você cumpriu tá assertiva? Primeira coisa, você tem que escolher um micro-organismo que tenha uma metodologia de análise que seja fácil de executar, né? E que você consiga detectar de forma rápida para a microbiologia, porque a gente sabe que não existe microbiologia urgente, né? Microbiologia clássica urgente. Você precisa entender se essa metodologia, se esse micro-organismo que você escolheu para ser o seu indicador, ele é fácil de identificar, ou seja, é uma metodologia tranquila de você fazer, não tem muitas etapas, enfim. E se você vai conseguir um resultado rápido, porque lembra que você está monitorando, na verdade, não vou nem usar monitorar para não confundir com o significado lá do PAC, mas eu estou avaliando muitas vezes as condições sanitárias do meu processo. Então, se hoje não tá bom, não pode ter chance de amanhã não continuar bom. Às vezes eu vou precisar fazer alguma coisa entre hoje e amanhã para resolver. E aí? Esses micro-organismos indicadores podem me ajudar. Então, ser de fácil e rápida detecção na amostra, ser facilmente diferenciado de outros membros da microbiota presente. Vou dar um exemplo para vocês já desse aqui, que às vezes foge um pouco. Se você trabalha numa fábrica que produz queijo de massa fechada e queijo com olhaduras, vocês concordam comigo que por mais maravilhoso do mundo que seja a formação de olhaduras naquele queijo que você quer, se abrir olhadura demais num queijo, demais não, se abrir olhadura num queijo que por classificação é massa fechada, você concorda comigo que tem um contaminante? Então você precisa escolher uma metodologia de análise. Tô dando um exemplo só para vocês entenderem que a diferença, da gente escolher a diferença. Então, você tem que diferenciar se aquilo é de fato um contaminante ou se faz parte da microbiota natural ou esperada para o produto. O exemplo que eu vou dar, que é uma história de uma pessoa que está aqui, mas eu não vou contar quem é, me contou ontem, tá? Uma confusãozinha aí, eu vou dar, vai pegar tudo isso aí, foi ótimo. Se eu tivesse encomendado, não tinha vindo o relato. O micro-organismo precisa possuir características e taxas de crescimento, o indicador precisa crescer
e se multiplicar numa velocidade com características semelhantes à do patógeno que você vai correlacionar a ele. Então, por exemplo, eu tenho um produto que tem muito açúcar. Quais são os micro-organismos patógenos e deterioradores que podem contaminar o meu alimento? Ah, esse. Tá, então eu vou escolher um indicador para pesquisar que tem uma taxa de crescimento muito parecida e uma parecida com esse ali. Por quê? Por conta da outra questão. Você tem que ser capaz, a análise de indicador que você fizer, você tem que ser capaz de detectar, né, o patógeno. Se ele estiver ali, ele vai aparecer junto com o indicador, né, misturado ali no meio do indicador. E se ele não estiver, ele não detectado na ausência, não aparece. Porque de que adianta você fazer uma análise que você pega no final e fala assim, tá, o que significa isso? Então é por isso que eu bato muito na tecla, pessoal, para definir quais são os micro-organismos indicadores, para avaliar se o que você definiu aí na sua empresa, na sua fábrica, realmente funciona, a gente precisa conhecer quem é o nosso inimigo, procurar coisas parecidas com ele para a gente então pesquisar. E por que não, muitas vezes, pesquisar o inimigo? Perguntinha que eu respondi não faz muito tempo aí num story, ou numa caixinha de perguntas, alguma coisa. Eu respondi, Carol, ou num post, não me lembro. A gente pode fazer análise de patógeno no laboratório da indústria? Não existe nenhuma legislação que diga que não pode, tá? Mas existem recomendações técnicas que dizem sobre o risco de você analisar, porque quando você analisa um patógeno, você pega um grupão e aí você vai isolando, você vai purificando uma cultura de um monstrinho. Olha o risco que você está correndo, cultivando, fazendo crescer uma população de um monstrinho grudado no teu produto. Então, existem algumas recomendações técnicas que se baseiam nisso. Então, eu não vou pesquisar num laboratório, não é recomendado, tá, gente? Não é recomendável. Minha mãe Thaís, ela viu falar errado, depois ela briga comigo. Não é recomendável que a gente analise um patógeno, principalmente por metodologia clássica, ou aquelas metodologias que você vai isolando, purificando culturas, em um laboratório que tem acesso à fábrica, que as pessoas que trabalham no laboratório às vezes precisam entrar na fábrica. É uma recomendação técnica de não se fazer isso. Além do que, um laboratório para analisar patógenos requer uma estrutura, uma infraestrutura muito maior, muito mais equipada, tanto para você conseguir obter resultados confiáveis, quanto para a segurança do analista. E aí tem uma pergunta que eu sempre faço: o laboratório de controle de qualidade da indústria. Volta, gente! Volta aí! Adivinha o que eu fiz? Olha o olho aguado, aproveitei para dar uma tossidinha. Volta aí, pessoal, para eu continuar falando. Voltando, galera. Conta pro coleguinha que eu voltei. Naná, Milana entraram. Ai, onde eu tava mesmo? Me ajuda aí, gente. Eu tava falando... Entrar nos dados móveis, Naná? Será? Ai, que medo. Deixa eu tentar aqui, peraí. Estão me ouvindo? Tá melhor agora? Eu peguei dados móveis, saí da abençoada Net Rosa. Ê, Net Rosa, fazendo a gente passar vergonha, não? Fala sério, não vou passar vergonha sozinha, não. Vou marcar, vou pegar esse trecho que deu reclamando que eu caí, postar e marcar, porque eu não vou passar vergonha sozinha, não. Vocês estão doidos? Vocês estão me ouvindo bem? Me conta aí. Que eu troquei, tô de dados móveis agora. Aproveitei, dei uma tossidinha. Vou dar mais uma. Tomar água. Xarope tá sendo ótimo, não tô ficando nem boba mais. Odri, o pessoal tá ouvindo. O que será? Por que será que você não tá? Naná, manda um WhatsApp. Ah, Ana já mandou aqui. Sim, beleza. Eu vou continuar então, mas me ajudem aí. Eu tava falando do que mesmo? Eu tava falando... Deixa eu voltar ali no meu roteiro. Eu estava falando... dos requisitos pra gente poder então conseguir definir quais são os micro-organismos indicadores que de fato vão me dar uma resposta na indústria, né? E às vezes pegar aqueles que foram definidos por outrem e avaliar se eles realmente são úteis pra mim, né? Porque o que eu falei, às vezes você pega um resultado e fala assim, o que eu faço com isso? Deixa eu contar uma história pra vocês que aconteceu ontem. A pessoa tava aqui, agora eu não consegui ver se ela voltou, mas ela tava aqui, mas eu não vou contar quem que é. Ela me mandou uma mensagem
me dizendo assim, Carol, eu tô com uma dificuldade porque eu tô fazendo contagem de aeróbios mesófilos no meu leite pasteurizado, lá na saída do pasteurizador. E tá crescendo umas colônias, tá? Até aí tudo bem, é para crescer, leite esterilizado, tem aeróbios mesófilos, eu não entrei no mérito da questão dela na carga, tá? E tá crescendo umas colônias muito parecidas com as que eu tô fazendo na coalhada, também no PCA. Dri, você não tá me ouvindo? Todo mundo tá? Mexe no volume do seu aí, ou entra e sai de novo, vê o que rola. Bom, enfim, voltando no caso, acho que eu vou até ler para vocês o relato, porque, nossa, dá para assim analisar, quase um estudo de caso, sabe? Do que essa pessoa me falou. É uma pessoa bem bacana, participa bastante comigo aí. Direto. Contribui muito. Peraí, só um minuto. Aqui. Ela fala assim pra mim. Querido, achei. Recebemos um leite ruim hoje, entre aspas. Era um leite que não estava tão bacana, estava dentro dos padrões, mas pelo que ela me explicou, não é das melhores rotas que ela tem lá, tá? E os produtos foram formulados com ele. No final, foi realizada a limpeza CIP. No dia seguinte, teríamos produção de coalhada desnatada. E essa foi a primeira formulação do dia. Então, ao fazer a contagem total deste leite in natura, eu observei determinadas colônias e ao analisar a contagem total da amostra da formulação da coalhada, ou seja, ela analisou o leite cru, tá? Desculpa, o leite pasteurizado, ela pasteurizou hoje, deixou lá e amanhã, ontem e hoje ela foi usar na formulação. Então, tava lá, esse leite acabou de pasteurizar, ela coletou. Aí, quando ela, no meio da análise de processo, ela mandou lá pro tanque de coalhada, era o leite que ela ia usar na formulação, ela analisou também. Então, ela teve a mesma amostra. Essa aqui, o leite prontinho para uso, e essa aqui é uma amostra da porção que ela usou para determinada formulação. Ela analisou e viu as mesmas colônias, tá? E ela entendeu que na coalhada integral, que tinha sido um outro leite, outro processo, não tinha apresentado colônias características. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, estamos falando de aeróbios mesófilos. Tô contando todo mundo, tá? Que tá ali no leite, que é bom pra saúde, ruim pra saúde, estraga produto, todos os micro-organismos que crescem em temperatura ótima na faixa dos 30 graus. O leite é a carga predominante do leite, então vai ter. Por que que o Ministério da Agricultura mudou, excluiu? Existe hoje, pessoal, no leite pasteurizado, existe padrão de aeróbios mesófilos em uso hoje, estabelecido pelo Ministério da Agricultura? Me respondam. Existe? E aí, tô esperando. Existe lá no Regulamento Técnico de Leite Pasteurizado. Antigamente tinha, né? E hoje ainda tem? Qual é a análise, qual é o parâmetro que tem lá no RTIQ de leite pasteurizado hoje, pessoal? Quem sabe? Me conta. Não, Maíra, não existe, isso mesmo. Por que será? A Hélida também falou que não, Francisco falou que não. Por que será? Será que o Ministério ficou bem bonzinho e agora não precisa mais? Botou enterobactérias no lugar. Por que eles fez isso, gente? Vocês conseguem imaginar? Pode chutar, não tem resposta errada, tá? Tem a sua compreensão, ou porque você leu em algum lugar, ou porque você raciocinou, não tem problema. Vamos lá, às vezes quando você me falar uma coisa e eu te disser assim, não é por isso, te ajuda ainda mais a construir e fundamentar a sua informação, seu conhecimento aí. Desculpa. Por que vocês acham que o Ministério da Agricultura excluiu o aeróbios mesófilos como um parâmetro de qualidade e identidade de leite e colocou a enterobactérias agora no lugar? Ninguém arrisca um palpite? Tá todo mundo com preguiça de arriscar palpite? Tá com medo de errar? Sabe por quê? Lembra que um dos critérios para ser um micro-organismo indicador bacana é que não pode, tem que ser facilmente diferenciado da flora, da microbiota natural do produto. Quanto
tem de aeróbio mesófilo naturalmente presente no leite pasteurizado, que inclusive é bom para a saúde? Quanto tem, pessoal? Muito. Fazia sentido, dentro dessa definição, desse entender técnico, a gente manter contagem total de aeróbios num leite pasteurizado como um micro-organismo indicador? Não fazia. Já enterobactérias fazia, porque é um micro-organismo que todo mundo do grupo, da família, é eliminado na pasteurização. Então, não existe uma enterobactéria que é uma microbiota natural do leite. Então, por isso que foi excluído. Foi uma análise que foi feita, olha, esse indicador não tá legal, tá? O aeróbios mesófilos atende ao critério de ser uma análise fácil de fazer? Sim, com certeza. Só que ele não diferencia. Então, quando essa pessoa que me mandou essa dúvida, esse relato, me diz assim, a colônia é muito parecida. Gente, não dá, isso precisa ficar claro. A gente não tem como olhar para uma plaquinha, tá? Falar assim, eu acho, uma plaquinha de um micro-organismo indicador geral, eu acho que isso aqui é a espécie fulana de tal. Não tem como, tá? Ali tá crescendo todo o micro-organismo que cresce na presença de oxigênio e com temperatura ótima na faixa dos 30 graus, tá? Então, olha que bacana. Duvido que alguém agora vai ficar com dúvida de novo. Por quê? Porque entendeu o porquê. Não existe mais padrão para aeróbios mesófilos em leite pasteurizado, porque este micro-organismo, esta pesquisa, não era capaz de diferenciar a microbiota natural esperada no produto do que seria um contaminante, tá? Carol, mas se crescer muito mesófilo, se estourar a contagem, vai azedar o leite. Mas quem tá azedando o leite é o grupão do mesófilo ou é alguma enterobactéria capaz de fermentar a lactose? Então, a gente pode substituir, tá? Bom, continuando aqui no meu roteiro. Gente, se ficar alguma dúvida, vocês quiserem fazer algum comentário, pode interferir aqui, tá? Agora acho que tá melhor a conexão. Ninguém falou mais nada, eu tô entendendo que é porque tá bom. E eu tô vendo o pessoal entrar. Nossa meta tá um pouco longe, hein? Acho que vocês não estão compartilhando. O material tá tão bacana, mas tá bom, eu guardo só pra mim. Bom, ainda sobre micro-organismos indicadores, vocês já ouviram falar na ICMSF? A ICMSF é uma comissão internacional, foi fundada em 1962, ó. E desde então, ela trabalha em definir especificações microbiológicas para alimento, tá? O objetivo dessa comissão é fornecer bases, informações científicas seguras para governo, para a indústria, em todo e qualquer assunto relacionado à segurança microbiológica dos alimentos. Então, é uma comissão internacional, não é um órgão governamental, tá? Para ficar bem claro. É um grupo de cientistas, tem gente de todo mundo que compõe essa comissão aí, e eles vão estudando. A vida deles é estudar e identificar possíveis riscos à segurança microbiológica dos alimentos, tá? O que eles fazem? Eles publicam livros, artigos científicos e alguns outros documentos. Há muito tempo eles definiram a questão do micro-organismo indicador. Eles definiram, tá? Que são esses grupos que eu contei para vocês agora há pouco, que dão indícios das condições sanitárias, da segurança do alimento, e eles dividiram os micro-organismos indicadores em 2 grupos, tá? Para eu entender, eu quero avaliar o que e o que eu estou avaliando aqui. Você focar, você definir seu foco. Um grupo fala dos micro-organismos que não oferecem risco à saúde. Quem que parece para vocês? Os deterioradores, certo? Então, tá falando de mesófilos, psicrotróficos, termófilos, bolores e leveduras, os coliformes totais. Por quê? São micro-organismos que, quando estão presentes no alimento, eles vão alterar as características sensoriais, vão deteriorar o alimento. E dividiu também, né, e falou da outra parte dos patogênicos, que são os micro-organismos que oferecem um risco baixo ou indireto à saúde. A gente está falando dos coliformes termotolerantes, porque dentro deles o principal é a E. coli. Estamos falando de salmonella, que são as enterobactérias, salmonella, citrobacter, tá? E estamos falando de Staphylococcus coagulase positivo ou Staphylococcus aureus aí, dependendo de qual referência científica você vai usar. Então, quando a gente fala de micro-organismo deteriorador e micro-organismo patogênico, essa comissão internacional, a ICMSF, ela também definiu, esse grupo aqui
Você vai de micro-organismos indicadores é quando você quiser saber se tem um risco para a saúde do consumidor. Esse outro grupo aqui, quando você analisar, você vai te dar uma noção de como é que tá a deterioração, algumas falhas de BPF, mas que não vai causar dano para o consumidor, só para o produto deteriorador. Deu para entender isso ou ficou confuso? Que a ICMS, então, dividiu os micro-organismos indicadores num grupo que você pesquisa e te dá noção de estragar o alimento, deteriorar o alimento para qualidade, e um outro grupo de micro-organismos indicadores que quando você avalia, você vai ter noção da segurança daquele produto, como que tá esse aspecto ali no alimento que você produziu, tá? Me contem aí se ficou claro enquanto eu dou uma tossidinha. Desculpa, gente. E por que eu tenho que analisar os micro-organismos indicadores, né? Para que serve um resultado de uma análise de micro-organismo indicador? Eu vou avaliar se o meu processo tá bem limpo, minha linha foi limpa, se os procedimentos de higiene e sanitização, limpeza e sanitização, corrigindo, né? Limpeza e sanitização ou de higienização foram adequados. Quais são as análises? Eu quero que vocês me contem quais são as análises, ou me dá um exemplo de uma análise que você faz aí, que você está pesquisando um micro-organismo indicador com o objetivo de avaliar se o processo, a linha, ficou bem limpo, bem higienizado, limpo e sanitizado. Esquece disso não, né? Higienizado igual limpo e sanitizado. Contem pra mim, eu queria saber um exemplo. Vou esperar, ó, tic-tac. Como é que faz? Eu esqueci. Natália, põe efeito. Põe aí o reloginho do jacaré do Capitão Gancho. Conta pra mim aí. Aí o pessoal tá me respondendo antes. Tem um delay, né? Que ficou clara a explicação aí da divisão que a ICMS faz. Vamos lá, gente. E aí, gente, qual a análise? O que vocês fazem? Qual é o procedimento que vocês têm aí, que vocês trabalham com a pesquisa de um micro-organismo indicador para avaliar se o seu processo de higienização de uma instalação, de um equipamento, ficou bem feito? Me conta aí. Oi, Ellen! Apareceu você, que bom! Namorar tá com crédito, entrou as duas vezes que teve lá, que a live entrou no ar, entrou na primeira, aí ele entrou de novo, tá com crédito, hein? Suab, Dri, beleza, suab de quê? E de que lugar, de que coisa, de que tipo de amostra e qual análise, Dri? Ai, vai aí, Dri, vai que você sabe que a gente tem conversado sobre isso. Ou Dri ou outra pessoa aí, que vocês também devem fazer, podem responder. Vai dando uma agonia na gente que gosta de treinamento online, ao vivo. Coliformes totais, Elida, muito bem. Então, linha, tanque, utensílio, fazer um suave para análise de coliformes totais. Arrasaram, meninas, trabalharam em equipe e foi a resposta bem bacana, tá? Por quê? Coliforme total é um micro-organismo, é um grupo de micro-organismo bobo. Eu costumo brincar com vocês. Gente, gritou pra ele feio, ele morre de tristeza, de susto, sei lá, tá? Mas ele morre, ele é facilmente eliminado. Então, se a linha, o tanque, o utensílio foi bem higienizado, eficientemente higienizado, limpo e descontaminado, com certeza não é para dar coliforme ali, né, pessoal? Coliforme total, nem termo tolerante, mas assim, o coliforme total foi eliminado. Arrasaram. Para que mais que a gente usa a análise de micro-organismo indicador? Estimar a vida de prateleira de um produto. A Tatiele respondeu aí, suave de superfície, isso mesmo. Já que respondendo coliformes totais e E. coli na linha de equipamentos e utensílios, isso aí. Vida de prateleira. Um tipo de amostra de alimento e uma análise que você faz, que você vai saber se aquela vida de prateleira que você estimou para o produto vai dar tudo certo no final.
a pessoa aí do derivado do leite é o Ramon, não é, Ramon? A gente falou essa semana, a melhor maneira de esperar o tempo, de passar o tempo esperando um voo. Muito obrigada, obrigada mesmo. É importante pra caramba quando vocês falam que tá dando certo pra mim. Fabiana falou mofos e leveduras. Bolores e leveduras, ou mofos e leveduras, é sim uma análise que a gente consegue predizer, né? Ter uma noção. Porque eles têm um desenvolvimento um pouco mais lento. E às vezes no produto recém-acabado tem uma carga e aí a gente precisa saber o risco daquilo crescer, aumentar e ficar feio fora do padrão lá no final do shelf life. Então sim, é isso mesmo. Fabiana, valeu! Avaliar aspectos de qualidade do alimento. Essa tá mega fácil. Qual é a análise de indicador que me diz o meu produto tem qualidade ou não tem? Dá um exemplo aí pra mim, gente. Um produto e um indicador que você faz e ele serve para definir qualidade. Me contem. Tic-tac, tic-tac. Como é que ficava aquelas moças lá daquele programa? Ai, gente, antiga, vai dar agora a testar de veieira. Fantasia está no ar? Como é que é mesmo que elas... Eu vou ensaiar pra próxima, porque o negócio deu um delay aqui, vocês escrevem, demora pra chegar, eu vou ficando angustiada. Então acho que eu vou ensaiar. Eu não sou das dancinhas, não. Já falei com a Naná que pode esquecer fantasia. Isso mesmo, Naná. Vou baixar uns vídeos, capaz que eu vou acabar me rendendo, porque vai me dando uma agonia. Eu vou dar... Eu vou fazer a próxima pergunta, pra eu não ficar agoniada com o delay, tá? E aí, enquanto vocês respondem a próxima, quando vai chegando as respostas à próxima, eu vou explicando essa aí. Outra função de avaliar micro-organismos e indicadores, aspectos de segurança do consumo do alimento que foi produzido. E ó, cuidado, eu vou dar a resposta do aspecto de qualidade e aí ela meio que serve de cola pro aspecto de segurança, tá? Vamos lá, presta atenção. Qual é a análise, um exemplo de uma análise que eu faço de micro-organismo indicador que me diz sobre aspecto de qualidade do produto? Qualquer parâmetro que você tiver no RTIQ do produto, que for um micro-organismo indicador classificado como deteriorador, lá com aqueles que não oferecem risco à saúde, então se é um produto que tem, por exemplo, mesófilos, creme de leite pasteurizado. Creme de leite pasteurizado, ele tem padrão para aeróbios mesófilos. O que significa quando você faz essa análise no creme de leite pasteurizado, no produto acabado, esse micro-organismo indicador, esse grupo de micro-organismos indicadores, aeróbios mesófilos? Ele vai continuar fermentando, mas a carga que tem ali, até o final de vida do seu produto, não vai alterar sensorialmente. Então, ele é um indicador de qualidade. Dentro do padrão estabelecido pela legislação, significa que ele tem qualidade, tá? E como que eu sei qual é o padrão lá no meu processo de produção de creme de leite pasteurizado? Lá na garrafinha, o padrão, eu acho que é 10 mil, se eu não me engano. Não vou lembrar de cabeça, eu sou ruim com isso. Quem lembrar pode me contar aí. Como que eu vou saber se lá eu começo a pasteurizar o creme, padronizar o creme, eu jogo num tanque pulmão, devidamente higienizado, bacana, e dali vai para minha máquina de invase? Como que eu vou saber se esse produto acabou de encher antes de ir para a garrafinha ou pro balde, não sei no que você vai vender isso, o produto? Como que eu sei o padrão? É o mesmo, certo? E se eu fizer um swab de contagem total do tanque, teoricamente tem que dar, a gente poderia considerar o mesmo padrão. Porém, procedimento de higienização de tanques. Detergente alcalino, clorado não, enxágua, soda, né? Limpeza alcalina, enxágua, limpeza ácida, enxágua, sanitiza, enxágua ou não, dependendo do sanitizante. Enfim, que passou por último ali, porque você não enxágua quando volatiliza, foi água. Qual é o padrão para aeróbios mesófilos em água, para água potável? Posso beber que tá tudo bem. Não são 500 unidades formadoras de colônia? Então, o que é melhor você considerar seguro como indicador de eficiência de higienização do seu tanque pulmão aí na produção de creme de leite? O padrão da água ou o padrão do produto que você vai envasar? Pensa que se a sanitização, a limpeza, né, a higienização, sanitização e limpeza não ficar bacana do seu tanque, você vai incrementar mais ainda naquilo que você pode ter no seu produto. Então, vamos ter um padrão mais restritivo. Eu, Carol, sugiro que vocês, todo o equipamento, quando vocês acharem por bem
fazer a contagem total de aeróbios mesófilos com um micro-organismo indicador, sigam o padrão de potabilidade da água, tá? Que é o que vai ter contato com aquilo ali depois de higienizado. E aí, os aspectos de segurança? Falei pra vocês que era uma cola a resposta que eu tava dando. Tá todo mundo quietinho. Dormiu todo mundo? Não deu certo o nosso desafio pelo jeito, porque a gente tá assim, quase terminando a live e a gente não bateu 40 ainda. Tudo bem que a gente teve problema técnico, mas não tinha batido, tá? Gente, o micro-organismo relacionado, o indicador relacionado a aspectos de segurança também são aqueles estabelecidos lá no RTIQ do produto. Lembrando que a gente tem salmonela, tem listéria para vários produtos, tem Clostridium perfringens para outros, mas que a gente... não ficou a pergunta para trás, não. Na verdade, é essa que eu tô respondendo agora, que é o da saúde, né? Os aspectos de segurança do consumo do alimento para a saúde das pessoas. São aqueles que a gente... o Staphylococcus aureus, por exemplo. Ah, tá, desculpa. Uma pergunta que alguém colocou. Então, peraí. Organiza, Carol. O Staphylococcus coagulase positivo é um micro-organismo, e as enterobactérias são micro-organismos relacionados à segurança do alimento e eles podem sim ser utilizados. Muitas vezes existem padrões nos produtos, nos RTIQs, e eles são os aspectos de segurança aí, tá? E quando, na verdade, analisamos a mistura formulada do produto que pasteurizamos, quais os parâmetros podemos usar? Verdade, foi uma pergunta da Maíra. Maíra, olha só, você vai pegar daquela mistura de todos os componentes, qual é o limite maior que a legislação te traz? Suponhamos que fosse um creme de leite, que você adiciona um estabilizante, não é 10 mil? Eu acho que 10 mil. Então, o seu padrão da mistura tem que ser 10 mil, porque não pode incrementar, no produto final tem que ser esse. Eu, por segurança, colocaria, inclusive, um valor abaixo, por exemplo, 1.000, tá? Para eu ter certeza que lá na estimativa do meu produto, que até ser envasado, vai ter uma temperatura aí que vai, às vezes, facilitar, promover o desenvolvimento do micro-organismo. 100 mil, obrigada, Hélida, porque eu sou muito chata e gosto de 10 mil, entendeu? Valeu, Hélida, valeu demais. Então, pode ser 100 mil no produto final? Vamos trabalhar com 10 mil para mistura, ou com 50 mil, que seja para mistura, para a gente garantir que no produto final, se tiver mais alguma intercorrênciazinha no processo, né, tem que avaliar. Não existe legislação para micro-organismo indicador, não existe legislação para amostra de processo, não existe legislação para amostra de controle de higienização, né? Tudo a gente analisa com o que eu quero ter, eu comparo o que eu quero ter com as características do meu processo. E no final tem que dar certo. Porque o final eu tenho padrão, tá? Pronto, não ficou mais pergunta não, né, Naná? Vai me avisando aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre os principais indicadores aí, tá? Os indicadores higiênicos, que são aqueles que não estão relacionados à saúde, tá? A gente tá falando de psicrotróficos, no caso de leite, mesófilos, termófilos, bolores e leveduras, coliformes totais e enterobactérias. Os micro-organismos indicadores sanitários, a gente está falando principalmente de coliformes termotolerantes, Staphylococcus coagulase positiva. São os dois, ou Staphylococcus aureus, são os dois grupos mais comumente associados aí a indicadores sanitários, ou seja, que não fazem mal à saúde. Os aeróbios mesófilos totais, já contei para vocês, é um grupo grande de micro-organismos que se multiplica em temperatura ótima de 30 graus, mas varia de 10 a 45, aí a temperatura de multiplicação deles. A maioria dos contaminantes de alimentos de origem animal, leite, carne, ovos, pertencem a esse grupo, tá? E quando esses alimentos são mantidos a temperatura ambiente, a tendência é aquela carga que já existe ali, que pode ter vários, a microbiota é predominantemente composta por esse tipo de micro-organismo, vai se multiplicar muitas vezes a temperatura ambiente. Por quê? Temperatura ótima, tá ali, ó, de 10 a 45, 30 é o ideal, entendeu? Então, vai ter um incremento aí. Limpeza, desinfecção, controle de temperatura no tratamento térmico, no processamento, condições de transporte, condições de armazenamento, tudo isso, todas essas questões, se você tem uma contagem alta de aeróbios mesófilos, comece a olhar. O produto está ficando muito tempo fora da refrigeração? Limpeza, sanitização, estão sendo feitos de forma eficiente? Como é
que tá a condição de transporte? Às vezes o meu produto estava ótimo dentro de casa, foi pra rua, já era. Comecei a receber reclamação de mercado, de consumidor. E aí, como é que tá a condição de estocagem disso lá? Então, começou a aumentar o número, a contagem de algum micro-organismo indicador do grupo dos mesófilos, aeróbios mesófilos, começa a olhar para isso aí. É muita coisa para olhar, tá, pessoal? É um rastreamento mesmo. Provavelmente vai afetar a vida útil do seu produto, tá? E tá relacionado a, em caso de produtos congelados, pode muitas vezes, na hora de você perde o controle do descongelamento ali, isso pode acontecer, tá? Então, não é muito assim, tem pouca coisa de produto congelado hoje que se faz aeróbios mesófilos, mas isso pode ser um fator, tá? E os psicotróficos? Os psicotróficos, quem é de leite, pena. Já há alguns anos, pena. Já escrevi várias coisas sobre eles, né? Eles são micro-organismos do grupo dos mesófilos, safados, sem vergonhas, atrevidos, que quando eu ponho o trem gelado, o produto gelado, o lácteo gelado, ele continua. Ele caça uma comida de inverno, entendeu? E ele começa a consumir aquilo e vai metabolizando e estraga o meu produto. E aí a gente tem uma série de reclamações de produtos por conta de psicotrófico. O psicotrófico, ele é bobo, que nem o mesófilo, pessoal. Ele vai morrer na pasteurização. Sabe qual que é o problema dele? Por isso que eu falei que ele é envenenado, o feio, o horroroso, o pra me desesperar. Se você der o tempo dele crescer, da carga dele aumentar antes do processamento térmico, ele produziu a enzima. A tal da enzima não tem vida, ela não respira, então ela não morre, entendeu? E aí, se ela não morre, se ela não tem coração, porque ele também não tem, mas ele até morre, ela continua ali, e ela continua agindo, e aí ela vai deteriorar o seu produto, você vai ter consumidor insatisfeito. São enzimas termorresistentes, tá? Tô falando principalmente de proteases e lipases, ou seja, enzimas que vão degradar as proteínas e as gorduras dos alimentos ali. Onde ficam os danados psicotróficos além da matéria-prima? Na água, em utensílios que entraram em contato com o produto cru, tá? O terror do leite HT, exatamente. Sabe por quê? Ô, gente, além dele produzir enzima termorresistente, tem um monte de micro-organismo psicotrófico. Ou seja, que eu achei que a minha vida estava resolvida, porque agora eu só trabalho com leite refrigerado, tá? Tem um monte de micro-organismo psicotrófico que ainda é capaz de produzir esporos, ou seja, o danado fica lá ainda mesmo em alto tratamento térmico. Então, parte dos psicotróficos é eliminada, mas uma outra parte, por exemplo, os bonitos dos bacilos e dos clostrídios, eles além de serem micro-organismos com a capacidade de formar esporos, eles são psicotróficos. Ou seja, por que eu vou ter sossego na vida se a microbiologia pode perturbar meu dia, né? Mentira, gente, ela não perturba. A gente tem que saber pra combater, não é? Não pode ter raiva dela, não. Ela é muito bonitinha. E os termófilos? Os termófilos, eles são preocupação principalmente em serviços de alimentação, tá? Porque a temperatura ótima de desenvolvimento deles é de 45 a 65 graus. Então, dificilmente você vai ter um lácteo nessa temperatura, não sei, no nosso Nordeste, né? Que se deixar fora da geladeira é capaz que chega. Norte e Nordeste aí. Aqui em Barbacena não chega pra ficar tranquilo, tá, gente? Aqui, ó, eu já tô de blusa de frio, resfriado, etc, porque aqui não vai chegar, mas enfim. E pode acarretar vários tipos de problemas, tá? Leite pasteurizado, quando você não tem uma refrigeração dele de forma adequada, quando na hora de envasar ou durante o processo ele fica um bom tempo ali. Sabe quando você fabrica, quando você pasteuriza o leite, joga no tanque de fabricação, se ele ficar um tempo na temperatura ótima aí de 45 graus, 65 graus, se ele ficar um tempo maior, vai ter um incremento na presença de termófilos, então precisa controlar. O controle, e aí vale a dica, o controle da temperatura em leite pasteurizado dentro do tanque para a fabricação de queijo não é somente uma preocupação por conta da temperatura ideal de adição de coalho, tá? Eu deixei por causa do fermento, eu quero um fermento termófilo, eu deixei. Cuidado, vai crescer outras coisas também, então deixa só a quantidade de tempo ali recomendado para ativação do fermento, deixa só o tempo, dosa a quantidade que o fabricante recomenda, não faz adaptação, porque daí você não vai ter carga suficiente de micro-organismo do bem, termófilo do bem, forte, invencível, Superman, para combater os contaminantes. Então, isso é super importante, tá? Bolores e leveduras, que é o micro-organismo principal aí hoje, ele e o aeróbios mesófilos associado à questão do shelf life dos alimentos, e que a Fabiana
bem respondeu pra gente ali. Tá muito associada à deterioração, tá? E vai mudar visualmente o produto. Já dei exemplo pra vocês: queijo mofado, requeijão colorido, iogurte com pelotinha de mofo em cima, levedura também, a gente tem muito. Ah, queijo Minas Frescal, que a embalagem vira um balão assim. Aí você abre o queijo não tá rendado, não é coliforme. Quem será? Levedura. Gente, batata. Eu até ensino pro pessoal de vez em quando um truque aí pra saber mais rápido. Assim, pra ter noção, né? Pra dar uma orientada. Você ama Shelf Life? Eu também, Fabiana. Nossa, é muito legal, né? Porque é tanta coisa que acontece, né? E acompanhar é muito bacana. Eu também gosto pra caramba. Vamos fazer um trabalho junto a qualquer hora sobre isso. Vamos escrever um material bacana pro pessoal sobre Shelf Life? Você quer me ajudar? Olha, pra você ver, eu já convidando coleguinha pra trabalhar comigo. Olha, que isso, não, Milana? Não, todo mundo junto. Vamos fazer um negócio. Porque Shelf Life é um negócio que todo mundo tem dúvida. Eu já vi gente avaliar Shelf Life sem saber. Sei lá, tem uma pasta, 10 pastas com resultado de Shelf Life e não consegue melhorar, nem estabelecer, nem parar de ter problema, porque não tá sabendo fazer direito aí as análises. Acho que é um tema bom, hein, Fabiana? Vamos pensar? Outra questão dos fungos aí, né, dos bolores e leveduras. Existem as micotoxinas que, não, o convite é super extensivo a chefe. Pode ficar tranquila, vida de laticínio sempre. Né, Milana? A gente tem várias ideias, Fabiana, uma hora a gente conta todas. Mas tem umas que a gente é meio no segredo ainda. As micotoxinas, né, a produção de micotoxinas. Estão associadas, se você deixar o produto com uma contaminação de bolores e leveduras em condição favorável para o desenvolvimento e ali tiver a presença de um bolor, de uma espécie que é capaz de produzir micotoxina, na hora vai produzir. E micotoxina, assim como as enzimas, as lipases e as proteases lá nos psicotróficos, não são eliminadas em tratamento térmico, elas são termorresistentes, elas ficam ali e continuam agindo, elas não são eliminadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Outro tipo de micro-organismo indicador, os coliformes totais. E aí a gente divide os coliformes totais quando a gente está preocupado com a questão da qualidade. E aí dentro, para ficar um grupinho menor, porque é um grupo muito grande, os termotolerantes, quando eu quero pesquisar a possibilidade de ter um patogênico. E aí tá dentro dos termotolerantes, tá? Os coliformes totais são um grupo de bactérias que pertence à família Enterobacteriaceae. Então, quando você analisa enterobactérias no leite pasteurizado, você está englobando coliformes totais, consequentemente coliformes termotolerantes, salmonelas, ou seja, o grupo inteirinho muitos elementos aí da família das enterobactérias. Desculpa. Que são micro-organismos que fermentam a lactose, no caso das enterobactérias, qualquer açúcar, né? Os coliformes especificamente escolhem como açúcar para fermentar a lactose e produzem gás na faixa de 35 a 37 graus, tá? Não formam esporos, são eliminados em tratamento térmico, são tipo assim, muito fraquinhos, facinhos de serem eliminados. Porém, o grupo é muito grande e bem sem vergonha. Então, para recontaminar, eles não têm cerimônia, gente. Recontamina mesmo. Tem um coliforme aqui, para recontaminar isso aqui, ó, é certeiro, vai ter, não tem jeito, tá? Eles não dão conta de recolher a significância dele. Mas você já tirou ele do produto, ele volta? Ele volta, atrevimento puro. E aí, a Escherichia coli é a única espécie, tá? Que o único habitat primário dele é o trato gastrointestinal de animais homeotérmicos, de sangue quente, e de homens, de humanos, tá? É o único. Mas existem outras que podem estar presentes nas fezes, mas também em outros ambientes, como solo, vegetação, né? Que são esses outros grupos? Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella são micro-organismos comumente encontrados aí e que não têm necessariamente origem fecal. Não foi porque a pessoa foi ao banheiro e não higienizou bem a mão que tá presente ali. Pode vir do solo. E aí, quando dá um coliforme, a gente fica com vergonha, às vezes, achando que a pessoa vai achar que a gente é porquinha, que a gente vai no banheiro e não lava a mão. E não necessariamente é isso. Às vezes você até lava a mão, mas você encostou em alguma outra coisa que teve contato com contaminação, né? E é tão sem vergonha por isso, porque pode estar em tudo quanto é lugar. Solo, vegetação, água, origem intestinal, pode também, alergia atacando.
Por isso que quando você fala que tem coliforme total em um alimento, eu sei que você tá, Milana, de olho, super presente. Quando você fala de um alimento com uma contaminação por coliforme total, não quer dizer necessariamente que é uma contaminação fecal ou que tem um patógeno ali. E aí, para você entender se tem um micro-organismo ruim, provavelmente a grande maioria deles é aquele que estraga, mas aí pode ter o subgrupo dos coliformes termotolerantes que a gente já fala. E as enterobactérias, que foi, a gente até já falou bastante dela, né? Por que o Ministério da Agricultura substituiu 3 ensaios, 3, contagem total de bactérias, ou aeróbios mesófilos, coliformes totais e coliformes termotolerantes, 4, né? Coliformes totais e coliformes termotolerantes e salmonela por uma única análise enterobactérias, um único parâmetro para controlar. Porque é uma família grande, que engloba todo mundo, que não se confunde com a flora natural do leite, tá? Por isso que ele é um excelente. Então, pessoal, respirem, fiquem tranquilos e podem usar com tranquilidade só o parâmetro enterobactérias para monitorar como indicador de qualidade e de sanidade para leite pasteurizado, de saquinho, de processo e soro. Já pararam para pensar? Soro, às vezes a gente faz microbiologia de soro. O que eu vou fazer? Qual que é o padrão microbiológico do soro para eu saber, né, se não teve uma contaminação ali? Enterobactérias, pessoal. Por quê? Se tinha 2 no leite, não pode ter mais que 2 por ml no soro. Não pode ter contaminado a mais. Não pode crescer essa carga. Então, é uma régua legal, sabe? Pra você pegar e falar assim, ó, eu parti disso. Teve toda a manipulação, interação de pessoas, de utensílios. No final, o soro deu isso. Olha que bacana, não contaminou, continuou a mesma carga. Ou às vezes até foi eliminado, porque às vezes tem um fermento que vai lá, briga e ganha. Então, isso pode acontecer. É um parâmetro super legal. Vocês conseguem agora falar assim, eu vou usar enterobactérias como micro-organismo indicador com tranquilidade e paz no coração? Queria muito saber se eu consegui passar isso para vocês. Contem para mim aqui. Os coliformes termotolerantes, que é aquele grupo que a gente começa a restringir mais, né? Começa a pesquisar dentro dos totais se tem o risco de ter um patógeno. Então, é um grupo mais exigente. Eles fermentam sim a lactose a 30, mais 35 a 37, mas mesmo quando você sobe a temperatura, tá? Quando você põe essa amostra numa temperatura um pouco mais alta, 45, ele continua a fermentar a lactose, ele continua a metabolizar na mesma velocidade. O calor não desanima ele. Pensa assim. O psicotrópico é o que não desanima com o frio. O coliforme termotolerante não desanima quando tá calor, ele continua firme e forte igual, tá? Porque a pasteurização de iogurte, a temperatura é mais alta que a do queijo. Pasteurização de leite, existem binômios tempo-temperatura, tá? Quando a gente pasteuriza o leite para a produção de queijos, muitas vezes você não quer trabalhar com uma temperatura no range mais alto, porque você tem uma precipitação de sais de cálcio, vai ter uma perda de rendimento. Já em iogurte, até porque você vai ter que elevar essa temperatura depois, tá? Não compensa, às vezes, resfriar tanto, cair tanto essa temperatura. Lá na fermenteira você vai ter que deixar numa temperatura já mais alta, então, por isso que às vezes sobe mais. Tem algumas questões tecnológicas aí também, do comportamento das proteínas e tal, mas é uma explicação mais demorada. Mas o que precisa ficar claro, Francisco, pasteurização de leite, o leite é pasteurizado, o leite está pasteurizado, binômio tempo e temperatura, independentemente do que eu vou fazer com ele, tá? E eu só faço, não. A maioria dos queijos que eu faço e iogurte, eu só posso fazer com leite pasteurizado, tá? Silvânia tá perguntando Oi, Eliezer, tudo bom? Semana que vem que é a gente já? Tem um dia que é a gente, né? Não sei se semana que vem ou na próxima. Pois a gente vai falar. E a gente vai falar de um tema, eu e o Eliezer, esses dias aí pra frente, super bacana, comunicação. E todo mundo tem problema de comunicação. Deixa eu voltar. Qual a análise é feita para o controle de enterobactérias? Contagem de enterobactérias, Silvânia. Se você quiser, depois me manda um direct que eu te falo a referência bibliográfica, tá? Mas contagem de enterobactérias, ela é muito parecida
com a contagem de coliformes presuntiva. Por quê? Porque, igual eu falei, você tem que dar um carboidrato. No caso, quando você pesquisa especificamente o grupo coliformes, na presuntiva você dá lactose para ele. Então, é um meio de cultura que tem lactose. Quando você quer o grupão das enterobactérias, você dá glicose, porque daí todo mundo vai fermentar, entendeu? E aí é o VRBG, o meio de cultura. É cor parecida, aspecto de colônia parecido, procedimento de análise praticamente igual. É bem tranquilo de fazer. Se você quiser, depois você me manda um direct que eu te ajudo, tá bom? Bom, vamos lá. E os estafilococos? Afinal de contas, estafilococos é patógeno ou é deteriorador? Ele é dentro da família, né, existem cerca de 30 espécies que são consideradas micro-organismos patogênicos, entre eles o Staphylococcus aureus, que é o mais comum, tá? E nós somos portadores. Ô, Silvana, eu só vou te pedir para você me mandar um direct, porque eu esqueço. Daqui a pouco eu não tô anotando, eu vou esquecer. Então, para não ficar em falha com você, me manda um direct. Carol, me manda a metodologia de enterobactérias que eu te mando, tá? Significa que a Silvana já ficou tranquila em fazer só enterobactérias? Ai, que bom, Silvana, é isso mesmo. Pode ir. Vai na luz que vai dar tudo certo, tá? Nós somos eu sou uma pessoa estafilococicada hoje. Por quê? Tô com as vias aéreas bastante obstruídas por conta de um resfriado. Então, tá tudo em condição ótima para proliferação do estafilococcus. Então, até isso a gente precisa entender. Deu uma contagem alta de estafilococcus no meu produto. Eu tenho duas questões. Primeiro, pode ter um patogênico ali, tá? E o estafilococcus produz toxinas que podem fazer mal depois, e toxinas que não são eliminadas, tá? No tratamento térmico. Então, tem duas questões. Estragar o produto, saber que tá ali? Não vai. Por isso, ele é um micro-organismo indicador relacionado a condições sanitárias aí de processo. Por que eu tô lotada de estafilococcus e não tô com nenhum sintoma? Porque é o habitat natural. Uma vez que ele contamina o produto, um lácteo, ele produz aquela toxina e aquela toxina vai fazer mal para quem ingerir. E essa toxina é aquela que não é eliminada. Deu contagem alta de estafilococcus em alguma amostra? Produto, processo, suave de colaborador, qual é o jeito de você descobrir de onde que vem? Das pessoas. Pessoal, não vem de outro lugar. Do mesmo jeito que, pra gente já finalizar o nosso assunto aqui, bolores e leveduras não vai vir porque a pessoa estava com bolores e leveduras na mão. Bolores e leveduras, micro-organismos relacionados às condições ambientais, estão em suspensão no ar, contaminam muito facilmente. Coliformes, aeróbios mesófilos, estafilococcus, contaminação por pessoas, por contato em superfícies. Isso precisa ficar muito claro na cabeça da gente, porque de repente eu tenho um produto que tá mofando, aí eu começo a fazer SWAB, análise de amostra. Peraí, gente, vamos olhar primeiro pro ambiente. Até a live que eu fiz com a Noeli outro dia, a gente comentou. Não tem que olhar pro mofo, tem que olhar pro que tá em volta, tá? Coliforme não tá voando, não existem coliformes alados, pessoal. O coliforme é por contato, ou de pessoas, ou de utensílios mal higienizados, tá? Então, isso precisa ficar muito claro pra gente, quando a gente tiver um problema, a gente saber pra que lado correr, que tipo de indicador analisar. Milana tá dizendo aqui que ela tem um exemplo super legal pra gente falar amanhã. Cobrem a gente amanhã na live, que amanhã, hoje a gente já vai encerrar, até porque a pessoa aqui tá com vontade de tossir, entendeu? E assim, é muita informação. Vamos pensar em mais um desafio. Não rolou, o material tá aqui bem bonitinho, mais detalhado ainda, tá? Do que eu consigo falar, porque quando eu falo eu sou prolixa, vocês já me falaram isso. Tem bastante informação, mas é o que eu falei hoje à tarde no story que eu postei. Eu preciso, todo mundo que usa o Instagram, a rede social, para compartilhar informações, precisa de engajamento. E o engajamento é isso, é você interagir com aquele perfil que te agrada, que te favorece, que te ajuda, enfim, que te traz informações. Porque quando a gente não tem engajamento, tudo que a
gente faz, dá um trabalhão, né? Dá um tempinho bom pra gente preparar pra vocês e às vezes acaba não chegando, porque o Instagram tá entendendo que nem tá interessante. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Nunca, como diz o outro, eu nunca te pedi nada, né? Não tem, como é que é? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui humildemente pedindo a vocês. Olha, bonitinho, dramático, né? Para me ajudar com esse engajamento, para esse e outros materiais chegarem mais para vocês. Então, assim, gente, não custa. Quando vocês virem um story, uma enquete, uma caixinha de pergunta minha, da Milana, de quem quer que seja, de um coleguinha que fala de um assunto que nem é tão interessante para você, dá uma clicadinha, escreve um oi, faz um comentário, curte um post. É uma resposta, é uma retribuição ao cuidado, à preocupação, à vontade de ajudar que aquele perfil tá tendo com você. E também é feedback. Eu fico tão contente, igualmente contente, tá? Juro. Quando chega alguma coisa me corrigindo, Carol, tal coisa tá errada, ou eu vi diferente, ou quando chega, nossa, Carol, que legal, me ajudou. Eu fico tão feliz. Sabe por quê? Sensação que você tá sendo ouvida, que tudo que você tá estudando, que aquele propósito que você tem de levar informação de qualidade cada vez melhor, tá chegando pras pessoas. Sabe? Então, é a certeza, é o atestado de que tá dando certo. Então, não vou liberar o resumo. A gente vai pensar, vamos pensando em vários desafios aí para melhorar o engajamento do meu perfil, para vocês terem mais informação e eu conseguir um alcance maior, tá? E aí, a hora que a gente atingir essa meta, ou que a gente vai pensar, agora vai mudar, não é de audiência em live mais, e nem de resposta lá naquela enquete que já vai acabar. Vamos pensar em outras. E aí eu compartilho sim com vocês, assim como tem outros materiais gratuitos que eu já compartilhei. Certo, pessoal? Alguém quer mandar mais alguma dúvida? Vai ter que assistir novamente? Ah, que ótimo, já que assiste anotando e não perde a live amanhã. Amanhã não é no meu perfil, tá, pessoal? Amanhã é no perfil @vida de laticínios, todos vocês seguem, eu sei disso. Que eu e a Milana vamos conversar sobre microbiologia de leite derivados. É meio que, tipo, continuação de hoje. Foi muito por acaso que aconteceu, foi um negócio, assim, que ela teve uma ideia, a gente, vamos fazer. A Bonita me fica doente hoje, eu tô sarando, mas ainda bem, né, vai dar tudo certo. E amanhã não percam, porque é, tipo, cenas dos próximos capítulos. A gente vai ter amanhã mais assunto bacana. Anotem, pessoal, anotem as coisas, tá? Num caderno que vocês vão guardar numa gaveta, mas que quando vocês quiserem uma informação, tá lá. Porque às vezes a gente fica, eu vou confessar, hoje eu tô muito sincera, deve ser o xarope. Às vezes a gente fica um pouquinho chateado quando a gente já respondeu, já falou sobre um assunto e a pessoa manda pergunta pra gente quando ela podia só procurar no que a gente já disponibilizou. Ela ia, às vezes, descobrir outras coisas, inclusive lá naquele material, tá? Ou naquela informação, coisas que ela nem sabia que ela não sabia. E a gente não vai usar esse tempo para responder coisas novas, inéditas, e já deixar guardado para vocês. Por isso que eu tô trabalhando bastante com os destaques lá, tá? Pessoal, obrigada. Até amanhã, né? Porque tem que ir amanhã. Podem mandar dúvidas, comentários, enfim, aí no direct. Esta live vai ficar gravada, como todas, e assistam, façam que nem a Jaque, assistam novamente. Milana, dor de garganta, vou pedir minha mãe passar a receitinha natural, que amanhã você vai estar ótima, tá? Já põe na mão da Santinha, que é? Conta pra ninguém não, tá? Tchau, gente, obrigada, boa noite, viu?